Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou Adriano Azevedo e você está no canal Wing Chun Coach. Essa é a terceira vez que eu estou tentando gravar esse vídeo. As duas primeiras gravações não ficaram boas. E se você está assistindo esse vídeo agora, é porque essa terceira gravação ficou no mínimo aceitável para poder postar aqui no canal mais esse conteúdo para você. E essa forma que eu estou gravando dentro do carro dirigindo é a forma que eu consegui de utilizar melhor o tempo que eu tenho para poder estar trazendo mais conteúdos para o canal. No meu vídeo anterior, eu cheguei a comentar aqui no canal que eu estava com dificuldade de tempo para poder estar gravando e trazendo conteúdo aqui para o meu canal. Se você não assistiu esse vídeo, vai estar aparecendo um card aqui em cima e você pode ir lá e assistir esse vídeo onde eu explico essa situação. E como praticante de Wing Chun, eu procurei por formas simples e eficientes de estar utilizando o meu tempo da melhor forma possível para poder estar gravando mais vídeos e trazendo aqui para o canal. E uma forma que eu vislumbrei é exatamente essa, de estar utilizando esse tempo. Para quem não sabe, além de praticante e professor de Wing Chun, eu tenho a minha profissão. E eu levo em torno de 20 a 30 minutos dirigindo até o meu trabalho, ida e volta. Então eu resolvi unir o útil ao agradável e utilizar esse tempo que eu levo dirigindo para conversar um pouco aqui e gravar mais conteúdos aqui para o canal. Foi a forma que eu encontrei de utilizar da maneira mais inteligente o pouco tempo que eu tenho para poder estar gravando mais vídeos e trazendo mais conteúdos aqui para o canal. Esses vídeos, na verdade, eles serão de uma forma bem informal e será mais como uma conversa, onde eu vou estar trazendo alguns tópicos que a gente possa estar conversando aqui sem que haja uma necessidade mais técnica ou visual para eu estar fazendo vocês entenderem alguma coisa relacionada a Kung Fu e ao Wing Chun, mais especificamente. E o primeiro assunto que eu quero trazer aqui hoje é exatamente um vídeo-resposta sobre um outro vídeo que eu gravei aqui no canal e que pelos comentários ele acabou se tornando o vídeo mais polêmico que eu já fiz. É um vídeo onde eu falo sobre por que você não deve fazer alongamento e aquecimento antes da prática do Kung Fu. Se você não assistiu esse vídeo, ele vai estar passando aqui no card novamente. Você dá uma pausa nesse vídeo agora, vai lá, assiste aquele e depois volta nesse aqui para a gente poder conversar, para você ter uma ideia do meu ponto de vista lá e a gente poder conversar aqui nesse vídeo de forma que você entenda o que eu quero transmitir. O pessoal me criticou muito naquele vídeo porque é um costume no Brasil, é um costume muito natural no Brasil, aquela prática de 20 a 30 minutos de exercício físico, alongamento, polichinelo, flexão, correr em volta do salão, aquela prática de ginástica calistênica antes de você iniciar a prática tradicional do Kung Fu. E o pessoal não entendeu meu ponto de vista quando eu falei que isso não deveria ser feito. É claro, muitas pessoas nem viram o vídeo, nem assistiram o vídeo, simplesmente leram o título do vídeo e desceram o alho, né? É claro, teve muitas pessoas que assistiram o vídeo e mesmo assim não concordaram, paciência, né? Respeito. E muita gente que assistiu o vídeo concordou também com o meu ponto de vista. Então, como até hoje, pessoas que caem de paraquedas aqui no canal
Aliás, se você não é inscrito no canal e é uma dessas pessoas que caiu de paraquedas aqui, clica aqui no botão inscrever-se e ative o sininho aí para poder ficar ligado no canal e sempre que eu postar um novo vídeo, o YouTube te notificar e você poder assistir esse vídeo aí em primeira mão e aprender um pouco mais sobre Kung Fu e sobre o sistema Wing Chun, sistema que eu pratico. Então essas pessoas que caíram de paraquedas aqui no canal viram esse vídeo e não entenderam um pouco do meu ponto de vista. Então vamos lá. O que eu quero, para poder contextualizar tudo que eu vou falar aqui, eu quero fazer uma análise de como é a prática de Kung Fu hoje, a prática moderna do Kung Fu, independentemente do estilo. E como era a prática do Kung Fu antigamente, na China, antes do Kung Fu se espalhar aí ao redor do mundo. Antigamente, quando você queria praticar Kung Fu, é muito diferente do que acontece nos dias atuais. Hoje, se você quer praticar Kung Fu, você vai lá na sua academia, ou escola, como queiram chamar, e você tem lá a sua prática de 1 hora a 1h30 de aula, 3 vezes na semana. A famosa segunda, quarta e sexta, ou terça, quinta e sábado. Antigamente, como isso acontecia? Antigamente não existia escola de Kung Fu. A escola de Kung Fu era a casa do Sifu, a casa do seu mestre, do seu professor. Então, se você queria praticar Kung Fu, você simplesmente acordava, ia para a casa do seu Sifu, o mestre, e ficava lá com ele. E durante esse tempo em que você permanecia junto com o seu Sifu, além de você participar ativamente da vida dele, acompanhar ele durante o dia, ele transmitia para você os ensinamentos do Kung Fu. Ao contrário do que acontece hoje, você vai na sua academia especificamente para aprender técnicas, exercícios de artes marciais, você ia para a casa do Sifu e você não só aprendia essas técnicas e exercícios, como você participava dos demais afazeres do mestre. Se o mestre tinha que resolver um problema na rua, você o acompanhava e observava como ele lidava com essas situações. Você ajudava ele no treinamento dos alunos mais novos, enfim. Você estava ali ao lado dele para o que der e vier e participar da vida ativa do Sifu. Então você aprendia não só técnicas e exercícios de artes marciais, mas você também participava, também aprendia como que o seu Sifu lidava com essas situações de relacionamento interpessoal, problemas que vinham a acontecer e como ele lidava também com a própria família consanguínea dele, não a família Kung Fu, família marcial, mas a família, a esposa, os filhos e tudo mais. Então essa era a prática tradicional de Kung Fu naquela época, onde o Kung Fu era praticado eminentemente na China e ainda não tinha se espalhado pelo redor do mundo, ao redor do mundo. Então, se você analisar, se um determinado praticante ele acordava e ele ia, por exemplo, 8 ou 9 horas da manhã para a casa do Sifu e saía de lá 8 ou 9 horas da noite, ele passava 12 horas com seu mestre. 12 horas de prática de Kung Fu. Como eu falei, não só de técnicas, mas da prática vivencial da arte marcial. Isso é exatamente o que o grão-mestre chamou de vida Kung Fu, quando ele trouxe o sistema Wing Chun da China para o Ocidente. É você não só vislumbrar essa prática marcial de luta, combate, soco, chute, mas também os pontos cruciais para a formação do ser humano, do artista marcial. Não só técnicas, mas etiqueta. Você vê como seu mestre se porta à mesa, do café, do jantar, do almoço. E você
você absorver conceitos de Kung Fu através dessa vivência. Então, levando em consideração que você poderia ficar 12 horas junto com o seu mestre aprendendo Kung Fu, e se você compara isso com essa prática hoje de 1 hora de aula 3 vezes por semana, ou seja, 3 horas de aula por semana, você percebe que o tempo de treinamento que a gente pode se dedicar ao Kung Fu hoje, ele é ínfimo comparado com a prática tradicional antiga. Ou seja, como eu falei, no exemplo de você chegar lá por volta de 8 ou 9 horas da manhã e saindo da casa do seu Sifu 8 ou 9 horas da noite, você tem um total de 12 horas aula dia, você tem 4 vezes mais aproveitamento do seu treinamento do que você tem nos dias de hoje, treinando 3 horas por semana. Ou seja, em um dia, você treina 4 vezes mais do que um aluno hoje treina por semana. Então, por isso você pode perceber que o tempo que a gente tem de treinamento hoje é muito pouco. E se você pega esse tempo de treinamento que já é escasso e você ainda reserva entre 20 a 30 minutos para exercícios físicos, exercícios de ginástica calistênica, o seu aproveitamento ainda é menor ainda. Então, quando eu falei sobre isso naquele vídeo, onde eu falo que você não deve fazer exercícios físicos, onde eu falo que você não deve fazer alongamento e aquecimento antes da prática do Kung Fu, é exatamente nisso. É exatamente pensando nisso. Pensando em você utilizar melhor e de forma mais inteligente o pouco tempo que você já tem para se dedicar exclusivamente ao aprendizado da sua arte marcial. O que acontece? Praticar Kung Fu no Brasil e qualquer outra arte marcial não é barato. No Brasil tudo é muito caro. E a prática da arte marcial, que hoje em dia é a prestação de um serviço, ela é paga, e diga-se de passagem, é um valor alto, dependendo de onde você mora no Brasil. E você está pagando um professor de arte marcial para te ensinar arte marcial, não para te ensinar exercício físico, para te ensinar flexão, polichinelo, abdominal, correr em volta do salão. Isso aí é coisa que você aprendeu quando você estudava, lá no ensino médio, no ginásio, no colegial, no 2º grau. Dependendo aí da idade que você tenha e de como era conhecido o ensino médio da sua época. Então, nas aulas de educação física lá, você aprendeu tudo isso. Ou seja, você sabe fazer isso. Você sabe alongar, você sabe aquecer, você sabe toda essa gama de exercício físico da ginástica calistênica ocidental necessária para você se preparar para a prática da arte marcial. Então não é necessário você perder tempo com isso na sua academia, na sua escola de arte marcial. Você paga um sifu, um mestre, um sensei, dependendo da sua arte marcial, você paga esse camarada para te ensinar arte marcial, não para te ensinar exercício físico. Coisa que você aprendeu de graça, de graça não, dependendo se você estudou em escola pública ou particular, você pagou ou não. Mas isso você aprendeu lá, nessa época. Então não tem necessidade de você gastar tempo e dinheiro para um profissional de arte marcial te ensinar isso. Então quando eu gravei aquele vídeo, o ponto que eu queria destacar era exatamente esse, de te sugerir formas de você utilizar de uma maneira mais inteligente e aproveitar melhor o seu tempo. O que eu falei lá? Eu falei que você poderia entrar em contato com esse seu mestre, seu professor, combinar com ele de você não participar desse treinamento de aquecimento e alongamento. O que você poderia fazer? Você já poderia aquecer e alongar antes de chegar na sua academia, de forma que você já chegava lá aquecido e alongado, e você podia dedicar essa 1 hora de aula que você tem, ou
para focar na sua arte marcial, para aprender exclusivamente a sua arte marcial, ou seja, focar no que é importante. De maneira alguma eu quis dizer que você não deve praticar exercícios físicos, que você não deve alongar, que você não deve aquecer. Muito pelo contrário, você deve. Você gosta? Você deve. Eu particularmente, eu sempre fiz exercício físico. O exercício físico ele faz parte da minha vida até hoje. Para quem não sabe, além de professor de Kung Fu, professor e praticante de Kung Fu, eu sou militar. Então, a prática de exercício físico, a prática da ginástica calistênica, corrida, polichinelo, abdominal, barra, flexão, essas coisas sempre fez parte da minha vida. Desde os 16 anos, foi quando eu comecei a praticar artes marciais, e dos 18 e 19 em diante pela minha vida militar. Então, de maneira alguma, eu falei para você não fazer esses exercícios. Inclusive, eu gosto muito de praticar exercícios físicos, fora a arte marcial propriamente dita. Mas o que eu quis dizer é de você conseguir otimizar o tempo escasso que você já tem. Ao invés de você, nessa 1 hora de aula que você tem para se dedicar ao aprendizado da sua arte marcial, ao invés de você tirar esse 50% desse tempo, mais ou menos aí 25 a 30 minutos, se você tem 1 hora de aula, é 50% do tempo. E você vai utilizar isso aí para um tipo de exercício que você já sabe fazer, que você já aprendeu, que você pode fazer antes de chegar na sua academia e aproveitar melhor aquele tempo. Para efeitos comparativos, eu quero fazer um exercício de mentalização aqui com você. Imagina uma arte marcial que você precisa dominar 4 habilidades nessa arte marcial. Por exemplo, a prática de formas. No Kung Fu é o Kento, no Karatê é o Kata, no Taekwondo é o Pomse e várias outras artes marciais que têm a sua prática tradicional de formas. Você tem também a prática de luta combinada. Algumas artes marciais têm a prática de luta combinada, onde você, junto com um parceiro, vão fazer exercícios de ataque e defesa, onde cada um sabe o que o outro vai fazer, então vocês têm essa dinâmica de prática. São 2 habilidades. A terceira habilidade, prática de combate. Você é praticante de arte marcial, então naturalmente você vai ter uma prática de combate. E dependendo da arte marcial que você pratica, você pode ter também aí uma prática com habilidade com armas. Armas orientais, armas tradicionais. Dependendo aí da sua modalidade. Então só aí você tem 4 habilidades aí que você tem que desenvolver e se aperfeiçoar toda vez que você vai praticar. No nosso exemplo, se você pega essas 4 habilidades marciais que você tem que desenvolver e você divide ela entre 1 hora de aula, você vai ter aí 15 minutos para cada prática, que já é muito pouco. Se você pegar essa 1 hora de aula e você tira 50% para se dedicar a exercício de ginástica calistênica ocidental, você vai ter aí somente meia hora para se dedicar ao aprendizado dessas 4 habilidades. Ou seja, é muito pouco. Muito, muito pouco. Isso com certeza é o que faz com que você leve aí 10, 15, 20 anos para dominar uma determinada arte marcial. Ao passo que se você tivesse mais tempo para se dedicar, você conseguiria isso muito mais rapidamente. Então o ponto relacionado ao tempo que eu quis deixar naquele vídeo é exatamente esse. Não é que você não deva praticar exercícios físicos. Para quem gosta, quem curte, vá lá, faça. Agora, ciente de que você vai estar desperdiçando um tempo precioso que você poderia dedicar para o aprendizado propriamente dito da sua modalidade de arte marcial. Beleza? Então esse ponto está esclarecido. Outro ponto que eu gostaria de deixar bem claro aqui também é que, dependendo da sua arte marcial, ela já te deixa pronto para ela própria. Como assim, Adriano?
Antigamente, não existia ginástica calistênica. A ginástica calistênica ela é uma prática ocidental que não existia na época em que a maioria das artes marciais foram criadas. Todas as artes marciais, a maioria delas, todas não, a maioria delas, foi criada num momento em que você também não tinha muito tempo para poder se aquecer e se alongar. O próprio nome já diz, arte marcial, elas eram artes criadas para guerra, para luta. Então você não tinha muito tempo para alongar, aquecer. Você tinha que estar pronto. Então a própria prática marcial, ela te prepara para ela própria. Se você pega um kata do karatê, por exemplo, e você começa a praticá-lo, ele já te deixa pronto para os próximos exercícios que virão. Se você pega um Kuen-To de um determinado estilo de Kung Fu e você começa a praticá-lo, sem precisar de aquecimento e alongamento, ao final ele já te deixa aquecido e alongado, pronto para os demais exercícios que você vai desenvolver naquele determinado estilo. Então, não existe relatos de monges Shaolin, por exemplo, praticando exercícios físicos de ginástica calistênica, até porque naquela época isso não existia. Os filmes de Kung Fu que você vê hoje monges fazendo flexão, fazendo abdominal, isso é coisa nova, isso é coisa recente. Isso é a visão que se tem hoje daquela época, que não necessariamente era a realidade. Normalmente, e mais especificamente se falando de Kung Fu, o que você tinha eram os exercícios de Qigong, ou Qigong, como alguns gostam de falar. Qigong. Mandarim, Qigong, em cantonês. Eram exercícios de Kung Fu interno, ou seja, de trabalho de energia interna, que você normalmente se praticava antes das práticas físicas do Kung Fu. Então, se existia uma prática anterior à prática do Kung Fu propriamente dito, eram esses exercícios. Exercícios que misturavam alguns movimentos com a respiração e tudo mais, visando sim um alongamento, um aquecimento e a prática do trabalho interno de energia. Estou chegando aqui no estacionamento já. Já vou estar finalizando esse vídeo que já está ficando muito longo. Então a própria prática da arte marcial, ela já te deixa pronto para ela própria. Então o ponto que eu queria deixar claro nesse vídeo era exatamente esse, que não tem essa necessidade de você praticar exercícios físicos de alongamento e aquecimento antes da prática da sua arte marcial. Por exemplo, falando especificamente sobre o sistema Wing Chun, que é o estilo que eu pratico, se você faz o Siu Nin Tao da forma adequada, como ele deve ser praticado, e eu ensino isso para os meus alunos, você fica completamente aquecido e alongado. Porque o Siu Nin Tao, ele tem uma forma de ser praticado, e isso não é muito difundido aqui no Brasil, que ele, além de fazer um trabalho interno muito forte, muito poderoso, trabalho de energia, ele te deixa completamente alongado e aquecido. O tempo médio de prática do Siu Nin Tao é em torno de 40 minutos a 1 hora. Muito diferentemente dessas práticas aí de 5 minutos que você vê na maioria desses vídeos do YouTube. Quando você vê uma pessoa num vídeo, numa rede social, fazendo o Siu Nin Tao, essa pessoa ela não está estudando, ela não está praticando, ela está simplesmente fazendo uma demonstração. Existe uma diferença muito grande entre você estudar, de você treinar e de você demonstrar, por exemplo, o Siu Nin Tao. E essa prática que você vê no YouTube, por exemplo, é uma demonstração. A prática do Siu Nin Tao, ela leva em torno de, como eu falei, de 40 minutos a 1 hora. Então imagina você ficar aí 1 hora naquela posição tradicional do sistema Wing Chun, que é a posição I Ji Ki Myo Ma. Quando você termina a prática do Siu Nin Tao,
você está com as pernas totalmente alongadas, totalmente cansadas, inclusive. Há relatos de pessoas que depois que elas terminam a prática do Sil Nintal, elas simplesmente não conseguem ficar em pé, devido ao fato de você ter ficado na posição Ida Kimmelmar durante todo esse tempo. Então, a prática do Sil Nintal, ela por si, ela já te deixa completamente preparado para os próximos exercícios do sistema Wing Chun. Então, eu, por exemplo, quando eu vou dar aula, eu não tenho essa prática de exercício físico, ginástica, é o Sil Nintal. A primeira coisa que o aluno faz quando a gente começa a praticar são as formas. Dependendo do nível em que ele está, faz todas as formas, Sil Nintal, Cham Kyu, Biu Ji, Moi Fa Chong, Jin Pum Pan, Fa Chan To. Então, a gente já começa pelas formas. A própria prática das formas, ela já deixa o aluno preparado para os próximos exercícios. Exercício de Tisao, exercício no Muyanjong, boneco de madeira, os exercícios de Tigger, muitas linhagens de Wing Chun no Brasil não praticam, que é o exercício de sensibilidade energética com as pernas. Da mesma forma que você tem o Tisao, você tem o Tigger, que é feito com as pernas. Então a própria prática marcial, ela te deixa pronto para a própria arte marcial. E esse é um ponto que eu queria, esse é o segundo ponto que eu queria esclarecer nesse vídeo, resposta ao vídeo anterior. Então esse vídeo já está ficando muito longo. Se você tem algum comentário, deixa aqui, a gente vai continuar essa discussão aqui nos comentários. Se você tem alguma dúvida ou alguma outra sugestão de otimização de tempo para a prática das artes marciais, pode deixar aqui no comentário também. Então, se você gostou desse vídeo, eu te peço para deixar um like. Toda vez que você faz isso, o YouTube entende que esse vídeo é relevante e ele vai poder exibir esse vídeo para mais pessoas interessadas em Kung Fu e na prática do Wing Chun, mais especificamente. E te peço também para dar uma visitada lá no meu site, www.wingchun.art.br. O link vai estar aqui na descrição e lá você vai poder baixar um e-book que eu disponibilizei gratuitamente para você sobre as 6 maiores dificuldades que um praticante tem para aprender Kung Fu e como superar essas 6 dificuldades. É um e-book que está lá gratuitamente, você não paga nada para baixar e com certeza ele vai te ajudar se você tem interesse em começar a praticar ou se você já é um praticante, com certeza você já deve ter passado por alguma dessas dificuldades. Dá uma chegadinha lá no meu site, baixe o e-book e aprimore a sua prática de Kung Fu. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Adriano Azevedo, Wing Chun Coach.